Estou mais uma vez aqui para fazer este vídeo e o título de hoje é Dieta Espiritual. Eu queria achar até outros temas para esse vídeo, mas o que eu achei mais adequado foi esse. E por algumas circunstâncias você vai entender o porquê. Que muitas vezes na nossa vida a gente trata Deus como se fosse nossa dieta. Por quê? Você já ouviu assim, ou você já falou: segunda-feira eu vou melhorar. Segunda-feira eu vou buscar Deus. Depois do congresso eu vou melhorar. Depois do culto dos jovens eu vou melhorar. Depois de domingo eu vou melhorar. Santa Ceia eu vou melhorar. E quantas vezes a gente já prometeu e não cumpriu? A gente vê na história de Paulo que ele não fez nenhuma promessa. Paulo perseguia os cristãos, perseguia aqueles que falavam de Deus, ele perseguia a igreja. Mas teve um dia que Deus foi ao encontro dele. E não foi a promessa dele que melhorou, foi o encontro com Deus. Quando você tem encontro com Deus, tudo muda, é diferente. Posso te falar uma coisa? Você só vai mudar quando você encontrar Deus verdadeiramente. Aquele ali que era Saulo, que perseguia a igreja, agora virou Paulo, que falava do amor de Deus. A gente vê que quando a gente tem encontro com Deus é diferente. E a gente fala tanto da nossa vida como fosse difícil. O maior sacrifício de Paulo era não voltar a ser Saulo. O maior sacrifício de Paulo era deixar os desejos da carne, deixar tudo aquilo que ele fazia, os pecados que ele cometia. Ele teve que abandonar tudo, porque agora nesse dia Deus tinha chamado ele. Ele teve um encontro com Deus que o transformou. Um dia eu vi numa pregação que eu achei também muito interessante, quando a gente fala de Jope. O que te lembra Jope? Jope nos lembra Jonas. Por que não Jonas? Jonas era aquele que fugiu dos caminhos do Senhor. Jonas era aquele que não queria ouvir a palavra de Deus. Jonas era aquele homem que queria destruir uma cidade. Era aquele que tinha mais amor à planta do que as pessoas. Quando a gente fala nisso, rapidamente já pensa em Jonas. Mas agora Deus levantou uma moça para fazer diferente. Lá em Jope tinha uma moça chamada Dorcas. E Dorcas era bonita. E está escrito assim em Atos 9:36. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzia se diz Dorcas. Ela estava cheia de obras e esmolas que fazia. A gente vê uma pessoa completamente diferente de Jonas. Jonas que era aquele rancoroso, agora a gente vê Dorcas, toda amorosa, cheia de obras. Isso é para nos falar. Quando nos no meio de Jope, a gente já pensa numa pessoa ruim. Mas Deus está transformando. Às vezes tem gente olhando para você e fala assim: ele não presta, ele não vai conseguir, esse vai sair na igreja, esse vai durar pouco tempo na igreja, esse vai desviar. Mas agora Deus está transformando. Agora Deus está tendo um encontro. Onde tinha um nome que o mundo apelidou, agora Deus fala: esse vai ser meu pregador, esse vai ser meu cantor, esse vai ser meu missionário, esse vai ser minha bênção, esse vai ser meu intercessor. A pessoa vai ser minha, porque eu escolhi. E hoje Deus te escolhe para fazer essa diferença, para que você possa deixar de ser Saulo e começar a tornar-se Paulo. Coisas velhas se passaram, mas tudo se fez novo. Quando a gente tem encontro com Deus, é para mudança. E é mudança para coisa melhor, porque Deus tem o melhor na nossa vida. Os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Às vezes a gente está sonhando uma coisa desse tamanhozinho, que a gente vai ser uma coisa desse tamanhozinho. E Deus tem muito mais para sua vida. Isso basta a gente querer. O inimigo está investindo nos dias de hoje para que a gente possa desanimar, para que a gente possa desistir. Tantas doenças estão tendo nessa época, depressão, são coisas do inimigo, para que a gente possa distanciar de Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quando a gente passa a andar com Jesus, a gente começa a passar por caminhos diferentes. Às vezes são caminhos estreitos, são caminhos difíceis. Mas quando Jesus está do nosso lado, a gente pode passar pelo vale, a gente pode passar pela morte, a gente pode passar pela água, a gente pode passar pelo fogo. Mas não é a altura nem a profundidade que vai nos separar do amor de Deus. A única coisa que nos separa de Deus é o pecado. O inimigo tem feito formas de a gente pecar, vem com aquele sapatinho de algodão, só para nos distanciar. Como Jesus é o caminho, Ele também é a verdade. Que quando a gente conhece a verdade nos libertará.
A gente começa a ver o quanto a gente erra e o quanto a gente pode distanciar, porque tudo isso é em vão. Tudo posso, mas isso não me convém mais fazer. Eu posso voltar a ser o que eu era, mas não me convém, porque eu sei que Deus vai dar muito mais na minha vida. Eu vou ser muito mais para Deus do que eu ser no mundo. E não importa o que você fez antes, se o pecado era grande, se era pequeno. Quando você aceita Jesus, tudo isso é aniquilado. Jesus joga no mar do esquecimento nossos pecados. E agora nossos pecados são perdoados, porque Jesus é a vida. A gente fica com tanto medo de renunciar ao mundo, mas quando a gente renuncia ao mundo e faz a diferença, quando Jesus voltar, a gente vai morar com Ele. Que distanciar do mundo, fazer a diferença, ser luz, ser sal, vale a pena. Porque aqui a gente anda nos espinhos, mas um dia a gente vai andar nas ruas de ouro. Deus abençoe vocês com essa mensagem. Compartilha se quiser, se sentir compartilhar, compartilhe. Eu sei que tem bastante pessoas precisando ouvir essa palavra. Então que Deus abençoe todos vocês. Amém. O conselho para você nessa noite é: saia dessa dieta espiritual. Para de falar que vai melhorar a partir desse dia. Melhora hoje. Tenha um encontro com Deus hoje. Porque a qualquer momento Ele pode voltar. E a gente pode perder essa grande oportunidade de voltar para a presença dEle. Amém.